Oi pessoal, tudo bem? Professor César falando. Agora não foi a bateria, foi a memória do celular que acabou. Bom, vamos lá. Tá difícil de terminar essa matéria, né? Estávamos aqui, né, verificando uma fotinho lá do livro, onde ele coloca sobre as mesmas condições uma amostra, né, dentro de um cromatógrafo, com colunas de mesmo recheio, tá? Mesma temperatura de injeção, mesma quantidade de amostra injetada, mesma temperatura de forno de coluna, mesma vazão de gás de arraste, tudo igual, só variou o diâmetro interno da coluninha capilar. Essa daqui é uma coluninha onde o diâmetro interno por onde a amostra tem que passar é de 0,32 milímetros. E aqui o diâmetro interno é 0,25 milímetros. O que a gente percebe? Que a amostra com 4 componentes aqui, ó, encavalou os picos. Aqui já separou melhor, tá? Já separou um pouquinho melhor. Isso acontece por causa da superfície de contato, né, gente? Ó, então vamos fazer um desenho aqui para entender. Claro que eu vou supervalorizar aqui o desenho para facilitar o entendimento. Mas ó, vamos supor que esse aqui, ó, isso aqui seja aqui, ó, a parte, ó, então essa é a parte externa, essa daqui, ó, é a parte externa da coluna, que é aquele polímero lá de poliimida. E aqui, ó, tá o recheio. Aqui é a superfície do recheio, né? E vamos supor que isso aqui seja o diâmetro de 0,32 milímetros. Tô aumentando aqui para você enxergar. Agora vamos imaginar a amostra passando, né? Olha, ela tá passando aqui nesse meio. Ó, essa parte do meião aqui, ó, a amostra não tá tendo contato com, não tá tendo interação com a superfície do recheio, ó. Essa daqui é a superfície que interage com a amostra, tá? Ó, perceba que isso aqui é um capilarzinho de 0,32 milímetros. Eu estou supervalorizando aqui o negócio. Então a superfície de contato é toda essa daqui, ó. Mas eu fico com essa parte aqui todinha aqui do meio, ó, sem contato, né? É claro que isso aqui é um turbilhão, né? Então, claro que tem contato, mas vocês estão entendendo o que eu estou falando. Agora, se eu tenho uma coluna capilar menor, olha lá, e aí é claro, eu estou supervalorizando, não estou fazendo com escala, né? Mas, ó, isso aqui é o recheio. Essa daqui é a superfície do recheio, ó. A quantidade de amostra que passa aqui, ó, no meião, sem ter contato com a superfície do recheio, ela é menor. Então, o diâmetro menor, o diâmetro interno menor, ó, de 0,25 milímetros, promove um maior contato da minha amostra que está passando aqui com o recheio. Promove uma maior interação entre a minha amostra e o recheio, porque obriga essa parte do meião aqui, ó, que estava passando sem ter contato com a superfície, passa a ter contato, ó. Passa a ter contato. Então a parte que não tem contato é menor. Isso aqui é um turbilhão, né? Então todo mundo tem contato, mas vocês entenderam o nível do argumento, né? Ok? Tranquilo? E aí o efeito é nítido, né? É nítido. Só variei um pouquinho o diâmetro da coluna, ó. O efeito no cromatograma já deu uma grande diferença, ó. O poder de separação aqui ficou bem melhor do que aqui, certo? Então o fenômeno aqui é superfície de contato. Quase tudo na química se explica por superfície de contato. Gente, é assim, ó. Creio eu que estamos chegando aqui à fase final
da explicação da cromatografia gasosa. Acho que a gente deu um passeio pela técnica. Não foi da forma como eu gostaria, por conta do ensino remoto, mas acho que deu para você ter uma ideia das técnicas de quantificação, da instrumentação, de como é que eu otimizo o meu cromatograma, como é que eu faço uma rampinha de aquecimento, né? Como é que eu mexo nas variáveis para sair de um cromatograma ruim e chegar num cromatograma menos ruim, ou num cromatograma melhor, ou muitas vezes até bom, né? Eu mexo nas variáveis. Acho que era isso que eu tinha para passar para vocês de cromatografia gasosa. Em função do tempo, para terminar o semestre, eu vou dar um tapa bem rápido na cromatografia líquida. Então as demais atividades serão dedicadas ao entendimento da cromatografia líquida. Espero que vocês possam acompanhar, tá? Então tá aqui exercicinhos, ó, onde a gente pode trabalhar esses conceitos que a gente aprendeu, né? Então tá lá, ó, a eluição, a eluição de 2 microlitros de N-hexano em uma coluna de 3 metros. Se é uma coluna pequena de 3 metros, então é a coluna empacotada. Aqui era por, tá? Tá pro aqui, ó. Por cromatografia gasosa foi feita para diferentes vazões de fase móvel. Então aqui ele está brincando de variar a fase móvel, a vazão da fase móvel. Os dados obtidos estão tabelados abaixo. Determine a vazão ótima da fase móvel para essa coluna. Então olha só, perceba que aqui ele não está dando o cromatograma, ele está dando só, aqui, ó, o fluxo da fase móvel, as programações que ele fez. Então ele fez primeiro a 26,4 ml por minuto, depois foi aumentando, e o pico de interesse dele, olha, aqui tinha esse WB é a largura do pico. Lembra que a gente gosta de picos estreitos, certo? Então a largura do pico aqui, ó, deu 0,95, largura grande, ó. E a largura é dada em minutos, né? Professor, mas a largura em minutos porque a base do cromatograma é dada em minutos de análise, né? Então esse minuto, essa quantidade em minutos está relacionada ao tempo e tem uma distância, né? Uma distância gráfica ali porque o cromatograma chega a ser, né, um gráficozinho, né? Tudo bem? Então 0,95. Quando eu vou aumentando a vazão, olha o que acontece com a minha base do meu pico de interesse, ela vai diminuindo. Eu gosto de bases pequenas, olha lá. Então a vazão ótima para essa análise, para o meu pico de interesse, é 120 ml por minuto, tá? Ó, percebam que o tempo morto também varia, ó, que é aquele piquinho que sai primeiro, varia, e o tempo de retenção corrigido também varia, né? Quanto mais próximo o tempo de retenção corrigido do tempo morto, melhor, né? Costuma ter bases menores, tá? Ó, quanto mais, ó, aqui, ó, esse daqui, ó, com 26,4, o tempo de retenção foi lá para trás, ó, por isso que abriu o pico. Tudo bem? Tranquilo? Ó, se a gente pudesse descrever isso aqui, ó, o pior pico, que foi esse aqui, com o melhor pico, seria assim, ó, o cromatograma, para você entender direitinho. Vem com o tio que você passa de ano. Olha lá, ó. Quando o fluxo foi de 26,4 ml, o cromatograma foi assim, ó. O tempo morto demorou 3 minutos e 54 segundos. E o tempo de retenção do pico que eu analisei demorou 12 minutos. E a largura foi de 0,95. Ó, essa largura foi de 0,95 minutos. Ou seja, quase 1 minuto o pico foi, ó, ficou largão. Isso aqui é o cromatograma quando eu programei o meu equipamento com vazão de 26,4 ml por minuto. Quando eu coloquei a vazão de então aqui foi 26,4 ml por minuto. Quando eu programei a vazão de 120,2 ml por minuto, o que aconteceu com o pico? Olha lá, ó.
Eu vou colocar aqui embaixo, o pico do tempo morto diminuiu para 1,18 minuto, então o tempo morto saiu antes, ó. Ele não saiu aqui na frente, ele saiu aqui, ó, tá? 1,18 minutos, é isso que está dizendo lá aquela tabela. O tempo de retenção, ao invés de demorar 12 minutos, que nem demorou aqui, ó, que é o tempo de retenção corrigido, que é essa distância aqui, ele demorou 5 minutos. E a largura da base deu 0,35 minutos. Então o cromatograma saiu assim, ó. Percebe? Ó, esse aqui é a linguagem gráfica, aquilo lá tá mostrando pra gente um negócio tudo na forma de tabelas. Então você precisa conseguir traduzir aquela linguagem que está em tabela para o cromatograma. Tá claro? Muito bem, meus amores. Nossa, tá difícil aqui, viu? Tá difícil de filmar esse final, viu? Tá a bateria que acaba, é o tripé que desmonta, é a memória do celular que acaba também, mas vamos lá. Olha, um outro exercicinho só para finalizar, tá? Porque o tripé também aqui tá feio. Olha lá. Triazinas são utilizadas como herbicidas. Abaixo são apresentados os cromatogramas dos padrões de 3 triazinas analisadas por CG quer dizer cromatógrafo gasoso, EM quer dizer que tem um equipamento de massa lá como detector, tá? Massa vocês devem ter visto na orgânica, tá? Utilizando uma coluna CP-siloxano, né, 8 carboninhos, aí tem um monte de sigla lá que não importa, que tem a ver com a parte técnica da coluna, com as dimensões de 30 metros, olha lá, então a coluna tem comprimento de 30 metros, de 0,25 milímetros de diâmetro, né? E as suas estruturas químicas. Com relação a essa separação, responda: quais são os compostos A, B e C? Explique por que mesmo a separação não sendo adequada, é possível a identificação e quantificação desses analitos nessas condições, tá? Então tá aqui, ó, o cromatograma de uma triazina que ele chama de A, triazina B e triazina C, né? Se você olhar as estruturas, ó, elas são muito parecidas em termos de polaridade, né? Ó, os mesmos grupos polares, ó, olha lá, as estruturas são muito parecidas. A atrazina, a cimazina e a propazina, né? O que diferencia uma da outra é existe uma pequena diferença de peso molecular, ó. Peso molecular aqui é 201, 215 e 229. Então, quando eu tenho estruturas muito parecidas em termos de polaridade, qual vai ser a diferença no cromatograma? Nenhuma. Mas quando eu tenho aqui, ó, uma diferença já um pouco considerável em termos de peso molecular, o que vai acontecer? A molécula mais levinha vai ter um tempo de retenção menor. A molécula mais gordinha vai demorar mais tempo para percorrer a coluna que tem 30 metros. Então, esse composto mais pesadinho é esse composto C, ó, que sai um pouquinho depois. Esse composto de peso molecular 215 é o composto B, e o composto de peso molecular 201 é o composto A, né? Perceba que se eu passar elas numa mistura, muito provavelmente vai encavalar os 3 picos, né? Mas separadamente o composto de peso molecular maior sai um pouquinho depois, tá? Então, quais são os compostos A, B e C? Nós já fizemos aqui a identificação. Explique por que mesmo a separação não sendo adequada, é possível a identificação e quantificação desses analitos, né? Nessas condições. Então, dá para a gente pensar em possibilidades de separar, tá? Dá para pensar lá mexendo nos parâmetros cromatográficos e tudo mais, dá para separar. Beleza, gente?
Então, acho que já deu de cromatografia gasosa. Eu vou ficando por aqui. Eu não resolvi a quantidade de exercícios que eu deveria e que eu gostaria. Não trabalhamos adequadamente o conteúdo da forma como eu gostaria, mas acho que o mínimo do mínimo nós conseguimos trabalhar, tá? Acho que eu estou contente com esse mínimo, levando em consideração o contexto em que nós estamos inseridos, ok? Vamos ficando por aqui e na próxima atividade vamos falar de cromatografia líquida. Beijo, beijo e até a próxima.